Hoje a primeira derrota aconteceu. Já estava demorando até para acontecer essa primeira derrota, mas hoje o Fortaleza foi um time no qual é aquele mesmo time que a gente está acostumado a ver. Um time sem muita criatividade, sem muito poder de definição. Um primeiro tempo que parece que o time não tem senso de urgência, pelo que mostrava querer mostrar mais. E é uma análise muito dura nesse sentido, porque o Fortaleza realmente não merece vencer. Ele não merece vencer. E teve a oportunidade de vencer. Vamos falar um pouco sobre isso, desse jogo. Vitória 2, Fortaleza 1. Primeira derrota do Fortaleza no Campeonato Brasileiro de 2025. Vamos. Oh, meu amado tricolor, você é minha razão, você é minha paixão. Boa noite. Fortaleza acaba de perder no Barradão para o Vitória de 2-1. Foi um jogo bastante equilibrado, mas a consistência defensiva que estávamos aqui pensando que já tínhamos não ocorreu. Vamos falar o seguinte, eu no pré-jogo, queria que o Cifec assistisse meu pré-jogo, porque parece que eu sei mais, eu entendo mais do que eles, infelizmente. Mas a gente estava falando, a gente falava aos quatro cantos da cidade aqui, que a bola aérea do Vitória era muito forte. A gente falou no pré-jogo que a bola aérea do Vitória era algo a ser marcado. Cruzamentos, o time não tem tanta criatividade, mas pelo menos eles têm essas jogadas de bola aérea. E o Fortaleza hoje caiu no conto do Vigário. Como assim, Danilo? Porque foram duas jogadas de bola aérea. O Fortaleza dominou o primeiro tempo, tá? Posse de bola, jogando melhor. O João Ricardo não, só teve uma batida que ele fez assim, uma manchete que ele salvou o gol do Vitória. Mas o Fortaleza simplesmente ele na bola aérea ele se perde. São três zagueiros: o Mancha, o Kusevich e o Davi Luiz. E na hora que mais precisa dos três zagueiros numa bola aérea, no qual os jogadores são altos, são da bola aérea, eles deixam o maior jogador do time adversário, que era o Janderson hoje, sendo marcado pelo lateral esquerdo, o Diogo Barbosa. Aí é para pedir para perder mesmo. Aí é para pedir para perder. Uma desorganização defensiva na qual o Fortaleza sofreu bastante com as bolas aéreas hoje. E eu acho que o que me preocupa é isso: ter três zagueiros, colocar a bola aérea como um fundamental, ter jogadores mais altos. E esses caras não marcaram o principal cabeceador da partida. Então é muito difícil a gente fazer uma análise de um time que, além de não ter poder de reação, ele ainda erra no que ele estava pelo menos construindo algo bom, que era a parte defensiva. Dois gols que a gente sofre hoje de falhas totais de posicionamento de zagueiro. Os zagueiros hoje do Fortaleza, eles até jogaram bem, mas nos lances cruciais eles deixaram ao Léo o principal atacante do Vitória. O primeiro tempo foi um primeiro tempo de calo nos olhos dos dois times. Aos 36 o Vitória acha essa bola numa jogada ensaiada. Lá vem a jogada, vem lá pro segundo pau. O João Ricardo finge que sai, mas não sai. Sai no meio do caminho, quando vai voltar, o Jantos já botou a bola para dentro, não resolveu. Então, assim, uma desconcentração defensiva que, assim, não pode acontecer isso. Não pode acontecer. Eu repito, são três. Um, dois, três. Três zagueiros altos. Pra quê, meu Deus? Pra quê? Toma o gol, não consegue ter o poder de reação, até jogou bem no primeiro tempo. O Martinez deu uma cutucada no Lucas Arcanjo. Teve alguns lances de perigo do Fortaleza no primeiro tempo, do Mancuso também. Mas o Fortaleza foi absolutamente isso. E o Voivoda fez certo, na minha opinião, de ter tirado o Marinho. O Marinho era o pior jogador da partida. Sem sombra de dúvidas, o Marinho era o pior jogador da partida. O segundo pior jogador da partida era o Martinez. E ele continuou o jogo todo. No segundo tempo, o Fortaleza volta bem, modificou, tirou o Marinho, estava atrapalhando, botou o Davidson. Como a gente vai falando, dá para jogar os dois juntos. E aí, numa jogada que é bem tramada, o Paul Fernandes dá uma escoradinha no cruzamento que vem do Mancuso. E o Diogo Barbosa marca o seu primeiro gol com a camisa do Fortaleza. É um gol que
pensávamos nós que iríamos marcar esses 3 pontos ou manter esse empate. Porque se não estava criando nada no primeiro tempo, o segundo tempo já começou com 2 minutos, um gol, pô. Então já era uma coisa muito boa. Fortaleza continuou bem na partida. Não vou dizer que o Fortaleza jogou mal no segundo tempo. O segundo tempo foi melhor que o primeiro tempo. Só que o primeiro tempo foi muita coisa, né? Mas aí passa 2 bolas pelo centroavante que entrou o Davidson. O Davidson perde um gol, que depois dá um impedimento, que é aquela bola na trave, e o Davidson perde uma cabeçada que o Lucas Arcanjo faz uma defesaça. 2 gols que, se efetivamente entrasse aquelas bolas, eram 3-2. E a gente poderia estar falando aqui sobre os dois jogos, os 2 gols que levamos do Vitória, mas a gente teria 3, ganharíamos a partida e isso aconteceria. O grande ponto é que o Fortaleza, ele, infelizmente, ele de novo peca na bola aérea no segundo tempo. O Fortaleza poderia ter segurado esse resultado. O Vitória, ele, de verdade, ele jogou abaixo. Ele jogou mais contra o Atlético Mineiro do que contra o Fortaleza. O Fortaleza até conseguiu fechar os espaços, o Vitória não conseguiu se criar muito tempo. O João Ricardo ali fez mais 2, 3 defesas no segundo tempo. O Lucas Arcanjo fez várias outras defesas, chutes de fora da área, cabeçadas, etc. Mas o Fortaleza foi um Fortaleza em que a displicência e a falta de noção de que as coisas precisam ser mais rápidas foi a foto desse Fortaleza. O Fortaleza estava perdendo de 1-0 no primeiro tempo e ele tocando bola com os zagueiros. Ele não tem senso de urgência para ir para frente. O Fortaleza perdendo de 2-1 para o Vitória, ele não tem senso de urgência. É mancha Davi Luiz, Kusevich, aí voltando Davi Luiz, é mancha. Ele não tem senso de urgência. Ele não tem senso de urgência. A entrada do Caleb foi nula. Foi um jogador que basicamente não entrou, né? Na verdade, ele não entrou. O Martinez, que quebrou a bola hoje, está fora do jogo contra o Palmeiras, porque levou o cartão amarelo, ele ficou até o final. O Paul Fernandes não justificaria sair o Paul Fernandes do time. O Rosset estava cansado, até justifiquei a entrada do Rosset. Beleza, o Rosset estava cansado, tirou ele, botou o Zé Welles, beleza, trocou bem. Mas o Paul Fernandes ter saído numa partida que ele estava jogando bem, só se for por cansaço ele pediu para sair ou alguma contusão, alguma coisa, porque eu achei muito erro do Voivoda tirar o Paul e deixar o Martinez em campo. Porque, meu amigo, era o cara que hoje tá jogando ok. O Martinez não estava jogando nada hoje. O Martinez só deu aquele chute e nada. Ele não apareceu marcando, criando, apoiando, defendendo. O Martinez foi um jogo muito fraco do Martinez hoje. E, e essa derrota vai muito na conta da falta de atenção que os zagueiros dão para esse jogo. Eu acho que o Voivoda não foi mal, não, tá? Eu acho que o Voivoda foi bem nas suas substituições, etc. Ele tentou, o Caleb veio bem no jogo passado. Não sabia que o Caleb ia jogar nada hoje. Mas o Alanzinho, por exemplo, poderia ter entrado no lugar do Caleb. Aí tem a entrada do Kevin, que o Kevin fez quase nada, mas o quase nada do Kevin é muito mais que o Caleb fez, entendeu? Então, o Voivoda dele fez as substituições na minha visão corretas, talvez o Alanzinho poderia ter entrado, mas era um jogo muito fechado, talvez a quebra de linhas do Alanzinho poderia ser importante, o Voivoda não fez isso, mas ele fez certo em manter o Lucero e Davidson. E as bolas chegaram, bate na trave, chuta na trave, poderia ter feito gol, aí o Mancuso complementa, mas está impedido. E o grande passe do Lucero para a cabeçada do Davis só queima a roupa e ele não consegue marcar. Então, assim, o Fortaleza é muito propício para as pessoas dizerem assim: ah, o Fortaleza não jogou nada, o Fortaleza foi ruim. Cara, jogou, teve oportunidade, criou, poderia ter feito 3 gols hoje, só fez um e por falta de atenção perdeu o jogo por 2 bolas em que os zagueiros simplesmente deixaram o melhor jogador, o maior atacante, os melhores jogadores, no caso o Janderson, na primeira, sendo marcado pelo Diogo Barbosa, e o segundo gol é assim de uma negligência total, assim, porque o Kusevich está marcando o Davi Luiz está marcando o Mancha, que está marcando o Janderson e que deixa o Mateuzinho sozinho. E ele vai e marca. Então o Vitória, ele fez o jogo que ele deveria fazer. Ele fez o jogo que ele queria fazer. O Fortaleza foi incompetente e não conseguiu ter minimamente esse senso de urgência. Se eu para me falar aqui,
Eu assinava o empate, falei isso ontem. Falei que o Fortaleza precisava ter muita atenção nessas bolas aéreas, alçadas. E foi tudo que a gente falou aqui, que parece que eu sei um pouco mais do que o próprio Cifec, porque o Cifec prepara muito mal o jogo pro Voivoda. O Cifec está preparando muito mal o jogo pro Voivoda, ou então o Voivoda tá errado, ou os zagueiros. Diz aí o que é que você acha que é. Cara, eu acho que é o Cifec que prepara errado e os zagueiros são competentes, meu irmão, para fazer aquele jogo de desatenção que deixa hoje o Fortaleza com a derrota. Uma derrota que não tem merecimento no futebol, mas o Fortaleza jogou mais que o Vitória, jogou melhor que o Vitória. Mas sai desse jeito, meu irmão. Aí eu fico pensando, né? Vai ser muito difícil esse momento, né? Porque quando há um pouco de evolução, um trisquinho de evolução, a zaga faz uma parada dessa, meu irmão. E aí desmorona tudo que está feito. Infelizmente. Deixa teu like aí pelos nossos comentários, pelo nosso vídeo aqui. Amanhã a gente vai falar muito mais sobre isso. E para mim, os melhores e piores da partida, que a gente sempre gosta de falar, né? Os melhores da partida de hoje. Os piores. Marinho, esticado, o pior. Martínez, pior também. Não jogou bola. Não jogou bem hoje. Não jogou bem hoje. O Kusevich, para mim, é o terceiro pior aí da partida. Errou muito passe, a saída de bola, errou muita saída de bola. Não marcou o Jantos, a marcação do Jantos era dele ou do Davi Luiz. Eu acho que era mais dele do que do Davi Luiz. Para mim, o Kusevich hoje foi mal. Para mim, o Kusevich foi mal. O Lucero se salvou no segundo tempo. Deu quase uma assistência que o Davidson não fez. E em alguns momentos ali ele tentou fazer alguma coisa. Até teve uma cabeçada que o Davidson ele jogou para fora, mas o Davidson já tinha feito falta, tinha empurrado alguém. E os melhores da partida, cara, eu vou ficar com o Paul hoje, jogou bem, mas ele não é o melhorzão da partida, não. Para mim, o melhor da partida hoje é o. É difícil até falar que é o melhor da partida, mas o Mancuso, para mim, jogou muito bem. Para mim, jogou muito bem. O Paul jogou muito bem. E o Rosseto jogou muito bem até onde teve gás. Até onde teve gás, o Rosseto também foi bem. E o Davi Luiz tirou muita bola também. Então, assim, são pontos que a gente tem que valorizar. Mas hoje era um jogo que dava para tirar um ponto. Ou não dava para tirar um ponto, dava para trazer um ponto para Fortaleza. Mas infelizmente isso não aconteceu. O Fortaleza cai, a sua primeira derrota por Vitória. E aí o que me preocupa é a última vitória do Fortaleza foi contra o Fluminense. Essa vitória do Fluminense foi no dia 29 de março. 29 de março, foi no mês passado. O rendimento de abril, ele é horroroso, ele é 20% o aproveitamento de abril. 20%. Fortaleza em abril, ele perdeu pro Racing, uma goleada. Ele empata com o Mirassol. Ele empata no jogo do Colo-Colo, que ainda tá para se resolver. Ele empata no jogo do Inter. Ele perde hoje. O Fortaleza não venceu ainda em abril. Abril é um mês em que o Fortaleza não tirou o dedo para ganhar, fazer uma vitória sequer. E tem mais 3 jogos aí para tentar tirar. Tem 4 jogos, na verdade, para tentar tirar essa. Esse é o pior rendimento do Fortaleza, tá? 20% é o pior rendimento do Fortaleza. O março foi 45,8% e o fevereiro foi 40%. Esse é o pior rendimento do Fortaleza de Vojvoda. O time não consegue reagir, o time não consegue fazer jogos consistentes, o time não consegue ser equilibrado entre zaga e entre ataque. Ei, meu amigo, já são 8 derrotas na temporada. 8 derrotas na temporada, o Fortaleza tem 9 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Já está quase empatando o número de vitórias para as derrotas do Fortaleza. É uma campanha de 2025 perigosa, horrorosa, com um rendimento pífio de menos de 50%, 48,48%. É esse Fortaleza que a gente assiste, é esse Fortaleza que a gente não consegue ver evolução e equilíbrio entre os setores. Quando um setor está bem, a gente está elogiando, ele vai e mela, como foi o de hoje a zaga. O Fortaleza não consegue fazer um jogo consistente que a gente diz, poxa, vai ter esse é o platô para a gente seguir evoluindo. Não, não. Ele sempre vai e ele desce, eles vai e desce. Repito, tivemos mais oportunidades hoje de qualquer outro jogo, nesses que a gente está falando aqui.
no Davidson caiu 2 vezes no dele, ele poderia ter feito, caprichado um pouco mais, feito gol. Aquela bola na trave que ele colocou mudaria totalmente a partida. O Vovô não faria essas alterações, o Caleb não teria entrado, o Kevin não teria entrado, ele tinha botado no jogo um time mais fechado. A gente ia passar um sufoco e talvez a gente saísse com os 3 pontos hoje. Mas não aconteceu e o Fortaleza sofre pelo problema que é, claro, rendimento fraco, rendimento ruim de um time que não era para estar jogando o que está jogando isso. Mas amanhã a gente analisa melhor essa partida. Talvez tenhamos aí alguma coisa falando sobre o Colo-Colo, sobre essa partida do Colo-Colo, que pode salvar aí essa classificação da Libertadores, mas tá muito difícil ver o nosso time jogar. Essa é a grande realidade. Tá muito difícil o nosso time jogar e parece que quando há um pouquinho de consistência, vem o revés 3, vem a rebordose e você não sabe mais se tem alguma coisa a fazer ou não nesse Fortaleza. Difícil, mas amanhã a gente analisa melhor e é aí que fica o nosso pós-jogo, tá bom? Se você não deixou o like, deixa o like, se inscreva no canal. A gente tenta fazer aqui, hoje tá na correria, amanhã eu saio muito cedo para fazer exames, então hoje não dava para esticar muito essa live não, porque eu tenho que dormir até para o exame de sangue não sair tudo errado, né? Tá bom? Cheiro para vocês.